E aí, pessoal do Me Salva, tudo certo? Vamos então para a nossa última aula do nosso módulo sobre História do Rio Grande do Sul. E o que nós vamos ver agora é o desenvolvimento do período da Primeira República no Rio Grande do Sul. Momento esse marcado por um período de ditadura positivista. O que era isso e como ela funcionava, nós vamos ver no decorrer dessa aula. Mas para a gente entender então como se estrutura o sistema de poder e o sistema econômico que vai haver na República Velha, no primeiro período republicano da história do Brasil, no Rio Grande do Sul, nós temos que retroceder ao período anterior, o Segundo Reinado, que vai de 1840 a 1889, para entender como surge esta facção republicana no Rio Grande do Sul, que vai governá-lo, então, até praticamente a década de 30 do século XX, e como ela surge em oposição, inicialmente, à facção política que dominava o Rio Grande do Sul durante o período anterior, que era o Segundo Reinado. Essa facção política estava reunida sob o chamado Partido Liberal, cujos membros, em grande parte, eram egressos, eram sujeitos que participavam, que sua origem social tinha a ver com a oligarquia tradicional gaúcha, concentrada na região pecuária tradicional, que é o sul do estado, ou a campanha, e que, em grande parte, evocando a aula anterior, eram aqueles mesmos sujeitos que haviam conduzido a classe patronal tradicional gaúcha, que havia conduzido a Revolução Farroupilha. Pacificada e reintegrada ao sistema do Império a partir do Partido Liberal, que dominou a paisagem política do Rio Grande do Sul durante o Segundo Reinado. Ocorre, no entanto, que durante este mesmo período do Segundo Reinado, principalmente nas últimas décadas, ali do século XIX, ocorre uma transposição do eixo dinâmico da economia gaúcha. Começa a se deslocar do sul do estado, da economia pecuária, criadora de gado e charqueadora, vinculada ao latifúndio, e começa a se concentrar cada vez mais no entorno da capital, de Porto Alegre, com o advento de classes médias urbanas, ainda vivendo numa sociedade escravista, mas ainda assim desenvolvendo já características de classe média urbana, com profissionais liberais, comerciantes, intelectuais, advogados. Começa a surgir uma elite urbana bastante forte na capital, assim como a diversificação agrícola e a manufatura, que começa a constituir uma proto-indústria nas zonas coloniais alemãs ao entorno da capital e na Serra Gaúcha, na zona de colonização italiana. Essas novas classes emergentes que surgem principalmente aqui na região do norte do estado, em contraposição às do sul do estado, começam a deter poder econômico cada vez maior, mas pouco poder político, porque o poder político, como vimos, estava aqui concentrado na zona da campanha, com os antigos latifundiários com a oligarquia pecuária clássica. Ocorre, então, que não encontrando representação política no Partido Liberal, identificado com a monarquia e no Império, estes setores e também vários setores militares, temos que pensar aqui que o Rio Grande do Sul tem uma longa tradição de militarismo devido à sua constituição territorial como fronteira. Todos esses setores emergentes vão constituir ali em 1882 o Partido Republicano Rio-Grandense, que já no final aqui do Império vai começar a disputar a hegemonia política com o Partido Liberal. Bom, esse partido, o Partido Republicano Rio-Grandense, ele era bastante inspirado em uma doutrina ideológica, um tipo de ideário político
que estava bastante em voga em toda a América Latina, principalmente entre os setores militares, e aqui de novo, né, fazendo referência à herança militar do Rio Grande do Sul, que era o positivismo. Isso era uma doutrina política desenvolvida por um autor francês no período pós-revolucionário, lá na França, chamado Auguste Comte, que se baseava, né, no lema, que não por acaso está na bandeira do Brasil: ordem e progresso. O que significava isso e por que isso era atrativo para várias elites emergentes da América Latina? Porque pregava um aspecto que essas elites viam boas no movimento iniciado pela Revolução Francesa, que era o progresso científico, econômico, o desenvolvimento das forças capitalistas, mas dentro de um quadro institucional de ordem, ou seja, não acompanhado de rupturas sociais bruscas, como, por exemplo, a autonomização do proletariado, dos camponeses, aquilo que nós chamamos de modernização conservadora. O positivismo, né, o ideário positivista desenvolvido por Auguste Comte e comprado por várias elites latino-americanas, inclusive essa elite emergente gaúcha, pregava então, aqui no aspecto da ordem, um Estado forte, um Estado grande, um Estado ativo, que do ponto de vista do progresso se responsabilizaria por fomentar o desenvolvimento econômico, liderar o desenvolvimento econômico, liberar as energias necessárias para o desenvolvimento econômico e também, do ponto de vista da ordem, fazer com que esse desenvolvimento, essa liberação de energias criativas, de energias de desenvolvimento no campo da economia, fosse baseada numa harmonização das classes sociais, ou seja, que estancasse os possíveis conflitos entre as elites e as classes subordinadas. A elite gaúcha, então, via no positivismo e na implantação, né, a nível estadual e também até a nível nacional, com a sua aliança com o movimento republicano do resto do Brasil, via-se o positivismo como uma solução para os problemas gaúchos, principalmente a monocultura da pecuária e a extrema dependência ainda econômica, né, do Estado em relação à atividade pecuária, né, de baixa produtividade identificada com o latifúndio. Bom, esse ideário positivista, então, ele será consolidado no poder aqui já após a proclamação da República, né? Lembrando que a República é proclamada no Brasil em 1889. O grupo que representa, então, os republicanos no Rio Grande do Sul é o PRR, e este seu ideário positivista estará aqui contemplado, né, plasmado na Constituição Estadual de 1891. Uma figura-chave para a gente entender a proclamação dessa Constituição Estadual, que vai ser muito influenciada pelo positivismo, é o líder do PRR e que vai se tornar, então, presidente do Estado, assim, né, que ocorre a consolidação do regime republicano, que é Júlio de Castilhos. Bom, o que vai estar aqui, então, nessa Constituição de 1891 e como ela se relaciona com o positivismo, né? Um caráter muito forte dessa Constituição estadual aqui do Rio Grande do Sul, em comparação com de outros estados do Brasil, é o grande predomínio do executivo, né? Baseado naquela ideia de Estado forte. O executivo vai ser muito predominante sobre o legislativo vai ter pouca importância, o executivo vai controlar praticamente tudo, né? Baseado na ideia do líder republicano como uma espécie de ditador científico, né, de déspota esclarecido. Vai haver o estatuto da reeleição indefinida, né, do presidente do Estado, o que hoje seria o governador, o que vai, né, consolidar a perpetuação desse grupo no poder, como nós já vamos ver, e também o Estatuto do Voto Aberto, né, que teoricamente representa um ideário positivista, que é a ideia de viver às claras, né, de não ter nada a esconder para ninguém, mas que na prática, né, esses dois aspectos, ao longo do período de domínio do PRR no Rio Grande do Sul, tanto a reeleição indefinida quanto o voto aberto, vão conduzir à fraude eleitoral. Inicialmente, a ascensão do PRR ao poder sofre uma contestação do grupo que havia sido alijado do poder, que era o antigo Partido Liberal, e aí em 1891 Júlio de Castilhos é deposto do poder. A isto se segue um pequeno período que vai entrar na historiografia gaúcha como governicho,
em que a facção liberal vai retornar ao poder, mas tão logo quanto possível e amparado pelo exército, com auxílio do exército, das forças federais nacionais, em 1892, Júlio de Castilhos e o PRR retornam ao poder. Isso não pacifica inicialmente o Rio Grande do Sul, porque logo em seguida os liberais descontentes com o retorno do PRR vão iniciar um movimento armado, que vai ficar conhecido como a Revolução Federalista. Este será um conflito muito sangrento, que vai de 1893 a 1895, e que vai opor, então, o governo instituído do Rio Grande do Sul, o PRR, que será chamado pelos seus inimigos, pelos seus detratores, pelos antigos liberais do Império, de pica-paus ou chimangos, em alusão a um pássaro, que se identificava muito com o uniforme utilizado pelos PRRs, pelos seguidores de Júlio de Castilhos, que vão se opor, vão sofrer a contestação armada dos antigos liberais do Império, agora reunidos sobre o Partido Federalista Brasileiro. Ou seja, os antigos liberais do Império, que agora vão se auto-identificar como federalistas, contestando o PRR, tentando retornar ao poder, e que serão chamados pelos seus adversários de maragatos, em alusão aos lenços vermelhos que estes sujeitos usavam para se identificar. Este será um conflito bastante sangrento, que vai se estender por 2 anos, será uma das guerras civis mais sangrentas da história do Brasil, em que o uso, inclusive, da degola, como instrumento de intimidação, instrumento de punição, será largamente usado, mas que, no final, vai acabar conduzindo à vitória do PRR e, assim, a consolidação dos republicanos positivistas como o grupo político hegemônico no Rio Grande do Sul. E a vitória do PRR nessa revolução também tem a ver com o apoio que o governo federal da época, o presidente Floriano Peixoto, dá a estes sujeitos. Não por acaso, Floriano Peixoto também muito identificado com a ala positivista do Exército Brasileiro. Bom, com a vitória, então, do PRR na Revolução Federalista, aí sim tem espaço o período pleno de hegemonia do PRR na história do Rio Grande do Sul, que é a ditadura castilhista-borgista. Por que castilhista-borgista? Porque inicialmente quem vai governar com mão de ferro o Estado será Júlio de Castilhos, mas em 1913 ele vai morrer e será sucedido por Borges de Medeiros, que vai, este sim, aí consolidar o autoritarismo positivista e republicano de maneira plena. De que forma? Tanto no plano político quanto no plano econômico. No plano político, então, o que nós vamos ver, principalmente aqui no período do Borges de Medeiros, é a consolidação do regime, com a pacificação daquela oposição, o estatuto das reeleições sucessivas através do voto aberto e da cooptação local, reelegendo sucessivas vezes Borges de Medeiros, sempre em cima da fraude. Isso vai suscitar uma série de críticas, porém a sociedade vai estar muito controlada, muito vigiada por 2 coisas. Em primeiro lugar, pela Brigada Militar, que surge como braço armado da ditadura castilhista-borgista, do governo estadual, e também pela grande coerência ideológica do partido, no momento em que no Brasil nenhuma outra facção política, talvez somente aquelas mais de esquerda, incipientes, como o comunismo, que estava recém começando no Brasil, também o anarquismo, exceto essas facções mais de esquerda e de extrema esquerda para o contexto da República Velha Brasileira, será a ditadura castilhista-borgista, o PRR, que vai ter mais coerência ideológica. Do ponto de vista econômico, o que nós vamos ver aqui é uma tentativa muito grande de conciliação de interesses. Por um lado, os interesses da elite tradicional, para evitar que ela retornasse à luta armada, e por outro, uma tentativa de desenvolvimento da manufatura e da indústria, para a diversificação econômica, aqui muito baseada no capital já acumulado pelos imigrantes italianos e alemães. Quanto à pecuária, existe aqui uma tentativa de
de industrialização do seu produto a partir da introdução de frigoríficos no Rio Grande do Sul. E por fim, também para tentar estabilizar, né, a economia gaúcha como uma economia exportadora, os republicanos vão investir muito, né, dinheiro público no transporte, acima de tudo, né, com a abertura, né, com as obras de beneficiamento da Barra do Porto de Rio Grande, a saída natural para o Mar do Rio Grande do Sul, e o desenvolvimento da viação férrea. Bom, quando se dará então a crise, né, do Rio Grande do Sul republicano, do PRR? Vai se dar aqui com o fim da Primeira Guerra Mundial, quando vai cair a demanda externa pelos produtos exportados pelo Rio Grande do Sul, né, que vai lucrar muito com a Primeira Guerra Mundial, porque a indústria dos países centrais vai decair, e aí os países subordinados, como o Brasil e a Argentina, vão exportar muitas coisas para os países em conflito. Por exemplo, carne, que era o grande produto do Rio Grande do Sul. O que vai haver, então? Né? Aqui na década de 20, aqui mais com o final da Primeira Guerra Mundial. Uma queda nas exportações gaúchas, que vai levar a uma queda na arrecadação estadual e um aumento do endividamento do governo, fazendo com que o PRR não consiga mais conciliar os interesses das diversas facções da elite gaúcha. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos então em outro módulo. Até mais.